Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este webinário. Ahm, Espero que estejamos todos conectados e que o som esteja a ser captado perfeitamente. O tema deste webinário é como reduzir a violência na campanha eleitoral de 2024. Ahm, Gostava de informar que temos serviços de interpretação para a língua inglesa. E para quem sentir-se confortável a acompanhar o debate na língua inglesa, é bem-vindo. Temos connosco os colegas intérpretes, a Melina Nhachungo e Stélio Schumann conosco. Poderão também os nossos queridos participantes colocar as questões online ou escrever no chat e vamos colocar direcionadas aos nossos oradores que já estão conosco. Demos algum tempinho para que todos pudessem estar conectados. Temos conosco para o debate de hoje o Dr. Paulo Cunica, que é porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Temos conosco Osman Kossing, que é coordenador de programas do IMP. E temos também conosco a doutora Quitéria Guiringan, que é ativista social. São as três pessoas que nós aqui convidamos para que nos ajudem a perceber e a contextualizar a questão da campanha eleitoral que inicia no sábado e que vai durar 45 dias. À medida que nos aproximamos do arranque deste processo, urge a necessidade de discutir estratégias eficazes para prevenir, mitigar e mitigar a violência durante este período. Vou começar por si mesmo, Quitéria, saudando primeiro a si, saudando também os outros oradores a quem já fiz menção, mas gostava de saber de si, na qualidade de ativista social. eh, Sabemos que a violência durante a campanha eleitoral é uma questão crítica que pode comprometer a integridade do processo democrático e desencorajar a participação dos eleitores. Como podemos prevenir a violência neste período? Obrigada. Saudações a todas e a todos, muito obrigada pelo convite. Esta saudação é extensiva aos meus companheiros do painel. Enquanto ativista política e social, eu entendo que a violência é um dos maiores calcanhares de Aquiles para as nossas eleições. Elas afetam os cidadãos, no geral, afetam mulheres, crianças, afetam aos jovens que estão a votar pela primeira vez. E eu entendo que a violência nas eleições é um reflexo da forma violenta como nós construímos a nossa sociedade. Há estudos e abordagens que condicionam a possibilidade de que a forma como o nosso processo de paz foi feito ao longo dos anos, desde o processo colonial, depois o processo da guerra pelo multipartidarismo, ou a Guerra dos 16 anos, como preferisse chamar, até este momento, nós vivemos um ciclo de violência que ensinou que a violência é o principal instrumento para influenciar decisões e que a violência e o cidadão moçambicano cresceu num clima de medo e de insegurança. E esta violência precisa ser discutida, porque um dos meus primeiros pressupostos é que não se resolve violência fazendo violência. Nós temos um processo eleitoral que é marcado pela violência desde a sua marcação até a sua validação. E é importante considerar que o conceito de violência e é aquela violência que nós percebemos e que muitas das vezes nós temos mãos atadas, sob o ponto de vista de um sentimento de inação, mas que ela perturba o cidadão. A melhor forma de resolver a violência eleitoral é eliminar as suas causas mais profundas, atacar as raízes mais profundas, com um diálogo sincero e honesto sobre como é que nós chegamos a esta situação. Nossas eleições são marcadas por violência simbólica grave na elaboração das leis eleitorais. A forma como o diálogo para conceber as regras do jogo é feita é por si só um processo de violência. No recenseamento eleitoral, a forma como nós negligenciamos ciclicamente denúncias de que cidadãos estrangeiros estão a vir recensear, de cartões de recenseamento a ser tratados à calada da noite, a forma como se negligencia a situação da violência com que se solicita cartões de eleitores das pessoas em troca de determinados processos, a forma como na nossa
nossa campanha eleitoral nós temos um processo marcado por violência. A forma como na inscrição e aceitação de candidatura há uma percepção de violência, na credenciação de fiscais observadores, só o fato de existir alguém com poderes omnipotentes para dizer que nós não estamos autorizados a tratar da vossa credencial, não emitir credenciais à calada da noite, emitir credenciais no dia da votação e depois dizer que nós tivemos muitos observadores ou muitos delegados de candidatura, é uma violência. A forma como o procurement eleitoral agride constantemente os cidadãos, quando se fala de aluguer, de viaturas luxuosas, a preços astronômicos, num contexto em que os cidadãos nem sequer sabem como vão votar, porque as eleições não estão financiadas, é um processo de violência. A forma como há uma impressão e vazamento do material eleitoral antes da votação é por si uma violência simbólica. A forma como o sorteio eleitoral é feito, escamoteando o que a Constituição da República refere e o que a lei eleitoral refere sobre o pressuposto da igualdade, para beneficiar determinados atores em detrimento do outro, num campo inclinado, é por si só uma violência simbólica. A forma como a alocação de recursos é feita, como se impede os fiscais de efetuarem o seu trabalho, como se demite o da responsabilização e como se gera os contenciosos eleitorais até a validação dos resultados eleitorais são forma de violência. Por que que eu trago tudo isto? Porque nós não podemos tratar da violência sem abordar como é que nós chegamos lá. Quem são os atores desta violência? Quando nós falamos de autores e atores desta violência, nós estamos a dizer que aqueles que são atores eleitorais, órgãos de gestão eleitoral, entendem que quem provoca a violência são os cidadãos que contestam a desigualdade, aqueles que vão às ruas para controlar o seu voto, aqueles que participam nas eleições, mas o cidadão comum entende que quem promove violência são aqueles que gerem o jogo eleitoral, são aqueles que estão no poder e que muitas vezes usam o seu poder contra a liberdade de participação. Então, é preciso sentar e fazer uma análise SWOT, é preciso fazer uma análise de stakeholders, é preciso perceber quem é que ganha com a violência eleitoral e como é que se trabalha com os neutros, com os aliados, com os antagônicos, para criar um ambiente de paz e de diálogo. Porque muitas das vezes a maior causa da violência eleitoral é a vontade de se perpetuar ou a falta de vontade de dar espaço aos outros para serem livres e exercerem a democracia como aquela festa que muitas vezes se diz que é. Então, para mim, a responsabilização, não só o diálogo. Nós falamos muitas vezes de diálogo, é importante um diálogo, as partes se ouvirem e as partes conciliarem. Mas não é possível alcançar uma paz eleitoral efetiva, um ambiente ausente de violência, se nós não começarmos pela responsabilização dos atores da violência, aqueles que têm potencial de perpetuar violência. Se não houver consequências às infrações, se nós tivermos um MMV a negar de assinar uma ata eleitoral e a fugir com as atas como quem diz, e depois vão fazer o quê? E temos aquela vergonha que tivemos no ano passado, que já tivemos muitas outras vezes. Quando lemos o acórdão do Conselho Constitucional de Validação das Eleições de 2009, 2013, 2014, 2018, 2019 e até 2023, nós vamos encontrar uma frase comum que está sempre lá, que houve brechas de segurança, fizeram com que boletins de voto caíssem em mãos alheias antes do dia de votação. Imagina só, se nós vamos a um processo onde o campo está inclinado, o jogador, o árbitro e apanha-bolas formam uma equipa na ótica de quem está a assistir o jogo. Pode não ser real, mas as percepções têm um poder muito importante. Então, se não há uma tentativa de distanciar esta percepção popular em relação à principal causa de violência e distanciar esta ideia de que o cidadão é impotente, ele vai ao tribunal, que é o local de litigar o contencioso eleitoral, ele vai à CNE, que é o supervisor das eleições, para denunciar um ato de violência, ele vai ao CDE como supervisor, representante do supervisor, para denunciar que há alguém encher urnas ou alguém a ser recenseado ilegalmente, e os atores se inibem do seu papel de agir, do seu poder discricionário para responsabilizar, quer disciplinarmente, quer criminalmente. Nós estamos a fazer a receita perfeita para a violência. E se nós não destruirmos essa receita através do diálogo e mediação,
através da educação cívica também. Mas a educação cívica que eu percebo não é mais para o cidadão, como nós sempre fazemos apenas, é acima de tudo para os órgãos eleitorais, para o MMV conhecer as consequências da sua ação, para o delegado de candidatura perceber as consequências da sua ação, para o diretor do STAI perceber as consequências da sua ação, para o presidente da CDE perceber as consequências da sua ação. O reforço da segurança também é um caminho para a paz, para realizar, para reduzir a violência eleitoral. Mas o reforço da segurança que eu estou a falar não é ir armar a polícia na boca das urnas, é a polícia perceber que tem que deixar de ser agente de guerra. É eu encontrar polícia no processo eleitoral não sentir medo. Eu tive uma experiência nas eleições passadas de chegar num posto de votação e encontrar carros da polícia, Mahindras, sem matrícula, retiraram a chapa de matrícula à frente, retiraram a chapa de matrícula atrás. Todos os agentes eleitorais, todos os agentes da polícia que estavam naquela viatura, da IURP, diga-se de passagem, armados até o dente, tinham máscaras. Não era tempo da Covid, mas todos eles taparam as suas caras. Vamos dizer que é parte do equipamento, não era máscara de gás lacrimogêneo. Depois tinham retirado todos a etiqueta de identificação do nome. Eu desci da viatura, eu fui ter com eles, fui ter com o comandante, a pessoa que representava a viatura, e eu disse: não, desculpa, com todo o respeito. Eu gostaria de perceber porque é que os senhores estão numa Assembleia de Voto, que a lei já nem permite estarem a menos de 300 metros da Assembleia de Voto, estão todos mascarados, sem identidade, com viatura sem matrícula. Se alguém desta força balear um eleitor, fizer algo, como é que nós identificamos? E exigimos a responsabilização devida desta gente. Ah, não, é que nós estávamos a trabalhar nas montanhas e as matrículas caíram. Possível mesmo. Responder que matrícula caiu à frente e atrás, porque estava a trabalhar numa zona de montanha. Então, é isto que é preciso compreendermos, que é um ingrediente perfeito para a violência, e se as nossas forças armadas não forem treinadas para se desarmar no dia das eleições e apoiar o eleitor, ao invés de intimidar o eleitor, se as equipas dos partidos políticos não forem educadas para não serem elas agentes da violência, para não pagar jovens para beber e ir provocar a outra equipa, para não estar numa situação de expulsar as pessoas, fazer perder emprego porque tem uma ideologia política diferente, para não expulsar, nós tivemos nas eleições passadas municípios onde pessoas, por fazerem campanha da oposição, saíram no município da gestão administrativa para recolha de lixo. Isto é uma violência simbólica, nós não falamos, não temos esta conversa. Então, para terminar, diálogo e mediação, educação e consciência, reforço da segurança numa perspectiva de desarmar as nossas forças armadas, monitoria eleitoral independente, com a presença de observadores credíveis e não a acreditação excessiva de atores do partido no poder para encher urnas. O combate à desinformação, no sentido não de combater a quem pensa diferente, mas não criar narrativas em que tornam os atores eleitorais parte de uma equipa. As campanhas de tolerância e de paz, de diálogo entre as partes, o engajamento com as comunidades locais e, acima de tudo, para mim aqui é mais importante, uma responsabilização administrativa e criminal legal adequada para que os infratores recebam uma mensagem muito ousada de que não se está a usar a lei para perseguir a oposição, mas se está a usar a lei como elemento de estabilidade e de criação de consciência de que não há tolerância à infração. Obrigada. Obrigada, Quitéria. Vou de seguida passar para o Osman, porque eu assim, gostava de perceber com a experiência que temos, com a experiência do MD e da Sala da Paz, como é que ou de que forma os atores políticos podem contribuir para amenizar os ânimos, para tornar este processo menos caótico, tal como descreveu a nossa colega anterior a si. Obrigada. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Por esta, e também obrigado, Misa, por esta oportunidade de refletir sobre potenciais soluções, fórmulas para reduzir a violência eleitoral, em particular na campanha. Eu vou procurar fazer um funil para a campanha eleitoral. É bem verdade que, ok, sempre estas questões da violência em Moçambique, tal como a arquiteta também de alguma forma disse, tem um pouco raízes um pouco mais estruturais, né? Nós vivemos um ciclo de violência
E acho que é importante primeiro reconhecermos que a violência existe e em processos eleitorais também a violência tem estado presente. Em particular, estudos mostram que o momento mais incidente em termos de violência é a campanha eleitoral. E ela explica-se que há um conjunto de mobilização eh, de indivíduos, de cidadãos, eh, há cruzamento como é que se chama, de caravanas, enfim, esta questão, mas já por detrás disso, este sentimento, como a Quitera também fez questão, esta percepção de, eventualmente, de já vão surgindo até algumas tecnologias. Esta questão, por exemplo, da intolerância política, a questão da impunidade, e entre outros aspectos que começam a criar fatores para a propensão de violência, em particular na campanha, as questões dos discursos mobilizadores de alguma violência. Vimos alguns partidos políticos, a liderança dos partidos políticos, em alguns casos, promovem alguma narrativa que não é muito própria, não é apaziguadora, digamos assim. Então, estes aspectos também minam um pouco a confiança dos atores todos, incluindo os cidadãos, os simpatizantes, partidos políticos, mas também há uma percepção de que há determinados locais, determinados partidos que já vão criando os famosos grupos de choque, né? Cujo grupo de choque tem um papel importante para impedir que outros atores de outros partidos também exerçam esse direito de fazer campanha eleitoral de forma tranquila. Estudos também mostram que existem algumas províncias muito sensíveis em termos de ocorrência de violência eleitoral, em particular também na campanha. Falo, por exemplo, de Nampula, Tete, Zambésia, Sofala e Gaza. Gaza tem uma particularidade, sai um pouco do contexto das províncias que fiz menção, porque estas províncias já há um alto nível de competitividade eleitoral, a diferença entre primeiro lugar e segundo lugar é muito tênue, e há até aqueles casos de simpatizantes, partidos políticos já vão festejando a vitória de uns e do outro, então há uma tensão política muito forte. Mas por acaso de Gaza, por exemplo, é relativamente diferente porque não há muito essa conflitualidade política, há uma espécie de um conforto por parte do partido no poder, e isso vai gerando um sentimento de intolerância perante os outros partidos. Portanto, aqui, esta província é província do nosso partido, não há espaço para outros partidos entrar. Então, esse sentimento vai gerando também espaço para atitudes que promovam intolerância política e violência. Então, esses eu penso são aspectos que nós temos que prestar um pouco mais de atenção. Há províncias que no passado foram províncias mais tranquilas em termos de violência eleitoral, como Inhambane e um pouco da província de Maputo, mas ao longo dos últimos anos já começamos a ver estas províncias a registrarem alguns casos de intolerância política, por exemplo, Inhambane, até casos de cidadãos de altas posições na estrutura do Estado, a deputados da Assembleia da República, que destruíram ou destroem material de propaganda e não acontece praticamente nada. Então, esse sentimento de impunidade que vai acontecendo também em algumas províncias que no passado eram supostamente mais calmas, vão criando um pouco esta questão da intolerância e violência na campanha eleitoral. Agora, qual é o papel dos atores políticos? Eu acho que eu vou tentar segregar aqui com alguns atores. Falo aqui
dos partidos políticos, dos órgãos de gestão eleitoral, da polícia, dos órgãos da administração da justiça e da sociedade civil. Se nós quisermos falar dos partidos políticos, eu acho que aqui temos um papel importantíssimo das lideranças dos partidos políticos. É importante que os líderes, ao mais alto nível dos partidos políticos, promovam uma mensagem, uma narrativa pró-paz, uma narrativa pró uma campanha eleitoral ordeira, pacífica. Isto vindo, por exemplo, do Presidente da República, do presidente do Partido Frelimo, do presidente da Renamo, do presidente do MDM, do líder do CAD, do líder da Nova Democracia, e quer dizer, vindo destas entidades ao mais alto nível, uma mensagem pró-paz, isto pode ter um efeito. E ano passado aconteceu isto. Ano passado eu penso que o ano passado tivemos uma das melhores campanhas eleitorais em termos de número de casos de violência eleitoral. E esses líderes, incluindo os líderes religiosos, também jogaram um papel muito importante. Então, eu acho que aí, em relação aos partidos políticos, ia pôr a coisa nestes termos. Em relação aos órgãos de gestão eleitoral, os órgãos de gestão eleitoral têm um papel essencial de forma ativa e também de forma aberta discutirmos sobre estas coisas. Hoje vejo, por exemplo, aqui o Dr. Paulo Cuinica, e ontem também tivemos uma grande mesa redonda em que eles participam de peito aberto com esses atores todos. Eu acho que isso é importante continuarmos a fazer. Em relação à polícia, a polícia também é um dos grandes atores. Quando nós falamos de violência eleitoral, eu gosto muito de falar de democracia, eleições, mas é muito sensível porque as eleições geram também mortes em Moçambique. Era suposto que fosse festa, mas nós temos muitos casos de morte, alguns desses casos envolvendo até, como é que eu chamo, a participação dos órgãos de segurança, né? De lei e ordem. Recordemos que este ano, vai iniciar a campanha eleitoral. Neste período da campanha eleitoral, há 5 anos atrás, nós perdemos o nosso membro da Sala da Paz, Anastácio Matavel, no contexto de campanha eleitoral, no período de campanha eleitoral. Portanto, este período, e foi-se descobrir que são agentes de segurança e tal. Então, uma recomendação, três recomendações para a polícia. Primeiro é que, efetivamente, a polícia tem que ser uma polícia republicana, não é? Existem códigos de conduta da polícia, eles devem seguir esses códigos de conduta da polícia. A polícia também tem que promover, tem que ter uma abordagem pedagógica e promover também um diálogo, uma abertura e colaboração com os partidos políticos. Há uma reclamação muito grande que na campanha os partidos políticos não comunicam à polícia os seus itinerários, não sei o quê. Eu acho que é a altura dos partidos políticos, da polícia também se abrir, conversar e coordenar com os partidos políticos, porque eles, se não dão o itinerário, é porque não estão a confiar na polícia, né? Então é preciso também reforçarmos esta confiança, faz também com diálogo, com interação. Os órgãos de administração da justiça. Eu acho que aqui também é importante que estes órgãos de administração da justiça evitem a questão da impunidade. Nos casos de violação da legislação eleitoral, em particular no momento de campanha eleitoral, é importante que haja uma certeza procedimental. É importante que todos os atores sejam tratados de igual forma, não é? Agora, organização da sociedade civil. Eu penso que, por exemplo, o que o MISA está a fazer agora é muito importante. Vamos falar, vamos fazer apelos para a adoção de uma conduta ambiente pacífico. Vamos fazer sensibilização, vamos fazer monitoria. A Quitera também fez questão de referenciar em relação a isso. Vamos monitorar a adoção dos códigos de conduta políticos, vamos monitorar este processo todo. Portanto, eu acho que aqui há o papel, por exemplo, das lideranças religiosas, eles têm que trazer também esse alento,
porque nós temos que nos acalmar. O país está muito tenso, temos que nos acalmar, por forma que tenhamos um momento. Eu penso que estes atores todos, conjugando, todos nós temos o nosso papel, conjugando as suas ações, podemos ter mais uma vez, a semelhança do que tivemos no ano passado, uma campanha eleitoral pacífica. A grande questão é, os problemas da violência não se resumem à campanha. Há momentos, começam a mostrar-se que os momentos, outras fases também são geradoras de violência, essas questões ligadas à integridade, noutras fases também podem ser passíveis de gerar violência. Então, eu vou terminar a minha intervenção por aqui, dizendo que todos nós temos um papel importante para promover uma campanha eleitoral pacífica, ordeira, que respeita o outro. Há uma frase muito comum que aparece nas nossas redes sociais que diz, por exemplo, não vamos perder a amizade por causa de eleições. Não vamos perder nossa moçambicanidade, nossa amabilidade com o outro por causa das eleições, porque este é daquele partido, esse é do outro partido. Todos nós queremos bem para esse país. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Osman, pela sua apresentação. Vou de seguida passar a. Eu não vejo o Dr. Paulo, não sei se ele já está de volta. O Dr. Paulo já está conosco? Será que podemos. Eu vejo na lista geral de participantes, acho que era Lista preciso geral para promover, Ok, preciso promover de participante ok. normal para a oradora. Sim. Peço o apoio dos colegas de mesa para que possamos colocar o Dr. Paulo como orador, por favor. O Dr. Paulo já está conosco? Penso que ainda não. Vamos avançar e assim que ele juntar-se a nós, vamos colocá-lo, vamos dar-lhe espaço para falar. Portanto, vou ter que voltar a si, Quitéria. Nós sabemos que em tempos de campanha eleitoral e em termos até no processo eleitoral, mas hoje interessa-nos falar da campanha eleitoral, as mulheres e as crianças têm sido vítimas de grandes situações. Chegamos aqui ao Osman a dizer que as eleições geram morte em Moçambique, não é? Que achei esta frase bastante impactante, real, também de acordo com os dados que aqui esteve a apresentar. Como é que nós podemos prevenir mortes e outras situações de violência para as mulheres e para as crianças? Obrigada. Sim, é preciso notar que a violência eleitoral afeta de forma desigual mulheres e crianças, de forma muito profunda e distinta, piorando a situação de desigualdades que já existem, causando danos que podem persistir muito para além do processo eleitoral. Há várias dimensões em que nós podemos abordar isso, e a primeira tem a ver com fatores culturais, sociais, em que, por definição, existe a ideia de que as mulheres, pelo processo de socialização, devem ser submissas aos seus parceiros. E neste processo de submissão aos seus parceiros, elas devem deixar as decisões mais importantes para o chefe de família. Há muitos conflitos de que não são tratados nos momentos de eleições, quando as mulheres querem fazer suas próprias opções. Não é por acaso que é histórico na Beira, e é um caso muito famoso, o caso de uma família em que o marido é de um partido, a esposa é do outro, o filho do outro, porque as pessoas se assustam. Isto ainda agride a sociedade quando numa família as decisões não são tomadas de forma hierárquica. Então, esta ideia faz com que as mulheres comecem a partir de casa a ter um papel de ser questionada e ser ditada a quem deve votar, porque a ideia é que ela não tem massa cinzenta suficiente para tomar uma decisão tão responsável quanto esta sozinha. Não é um processo de diálogo e de construção, claramente, um casal pode ter consenso sobre as suas opções, mas num processo de entendimento de quais são as vantagens reais de tomar uma determinada decisão. Há uma violência eleitoral também sobre a qual nós não falamos, é proibido falar. É a violência que as mulheres sofrem muitas vezes em partidos políticos. Desde a forma como as listas eleitorais são feitas, o processo de negociação para constar nas listas eleitorais, a ideia de que nós temos que mostrar que Moçambique é um país muito emancipado, tem muitas mulheres na tomada de decisão, mas as mulheres como um instrumento, como um objeto para embelezar a prateleira política de poder.
mas não porque acredita-se no potencial daquela mulher ou na capacidade dela de falar, de expressar. E é por isso que quando chegamos ao momento da campanha eleitoral, em muitas situações os homens tomam a palavra, discursam, falam, eles já que são os detentores da palavra. A mulher é aquela que está na cozinha a preparar a grande refeição da campanha, é aquela que está lá no bairro, sobre o sol, sobre a chuva intensa, a caminhar, bater porta de casa a casa, em vez das nossas avós, em idades muito avançadas, é aquela que está ali a fazer a mobilização enchente da campanha eleitoral, mas ela não tem um poder de decisão e às vezes, mesmo que nos doa a falar sobre isso, ela sofre situações de assédio e tem que trocar sexo por uma posição na lista eleitoral. Isto é uma forma de violência, é uma forma de violência que é difícil falar, mas é uma forma de violência real e que precisa ser sancionada. Vimos como em Climane, em Gaza e não só, mulheres nessas eleições foram uma voz ativa de denúncia de que apareciam pessoas estranhas, mulheres também estranhas, a tomar lugares cimeiros na lista, enquanto mulheres que militavam eram colocadas lá na cauda. Eu já tive a oportunidade de capacitar membros da Assembleia Provincial, fui convidada para capacitar membros da Assembleia Provincial em determinadas províncias, que eram de vários partidos, não de um único partido, mas principalmente de um, porque era a maioria nessas determinadas províncias. E que eu dizia, sabe, a vossa província, por exemplo, problemas que não são problemas políticos. Problemas de mulheres idosas que são chamadas de feiticeiras quando envelhecem, são assassinadas pelos filhos, problemas de violência. Por que vocês, como mulheres líderes de um partido político, mulheres com poder na Assembleia Provincial, não levantam-se e falam sobre esses assuntos que preocupam? Não, o chefe pode pensar que eu estou a ficar ambiciosa, o chefe vai zangar, o chefe. Quer dizer, a forma, elas próprias reconhecem que a forma como muitas vezes se chega à posição faz com que nós não possamos ter opinião sobre o que é que, qual é a agenda, a ideia de que não é para você querer, nós temos que querer que você queira, não é só uma questão de eleição, é também uma questão de que ideias você defende, é uma forma de violência. Pois é outra forma de violência também que é violência sexual e violência física, que as mulheres muitas vezes em processo de campanha sofrem. Eu tenho muitas vezes, há um caso que nós muitas vezes não abordamos publicamente por vários receios, de uma mulher que, até da sociedade civil, que começava a falar, ter opinião sobre assuntos diversos, já estava na ribalta e de repente criaram-lhe uma situação e disseram, olha, se você não parar de falar, nós vamos vazar teus vídeos íntimos. E a pessoa de repente se recolheu porque percebeu que em circunstâncias estranhas haviam sido gravados vídeos íntimos dela. Temos situações de mulheres que começam a ameaçar a família, os filhos, o marido, vão ter com o marido dizer com a mulher para sair do partido X, para parar de falar, transferências. Então, há uma série de violências físicas, sexuais, intimidação, ameaças, que as mulheres, pela sua dependência econômica, social, são também menos resilientes a isso e que afetam por tabela as crianças. E quando nós falamos dos assassinatos, mesmo quando os homens são assassinados, são mulheres vítimas que muitas das vezes recebem uma mensagem de que elas devem ensinar aos filhos, a sua família como educadoras, para não se meterem em assuntos políticos, porque política não é para mulheres. Então é preciso muito clara de diálogo com as mulheres, de diálogo com os homens e eleitorais que estão aí vá para descontar sobre mulheres durante a campanha eleitoral, para que esses que recebem álcool dos partidos políticos para fazer violência eleitoral não descarreguem violando sexualmente mulheres. É preciso também que, mais uma vez, como nós dissemos, a responsabilização e o fim é impunidade. Se nós sancionarmos devidamente, estaremos a enviar uma mensagem correta ou ousada para que não haja mais violência contra mulheres no decurso das eleições. Obrigada, Quitéria. Temos de volta o Dr. Paulo, e a quem vou já colocar a questão, já lhe saudei. Portanto, um dos princípios que preside o processo eleitoral é que este implica a liberdade de propaganda e igualdade de candidaturas. Portanto, o período de propaganda eleitoral é um período, vamos dizer, festivo, onde os partidos, os candidatos podem divulgar os seus manifestos e, acima de tudo, com o foco de dar a conhecer aos cidadãos as suas propostas eleitorais.
Como é que, ao nível do CNE, nós podemos assegurar que esta liberdade de propaganda e igualdade de candidaturas serão protegidas e asseguradas? Obrigada. Peço que ligue o seu microfone, doutor Paulo, se faz favor. Peço que não está ligado. Tem que ligar no Zoom. Continuamos sem ouvi-lo? Continuamos sem ouvi-lo? Continuamos sem ouvi-lo, doutor Paulo? Não sei se está a fazer o teste, doutor Paulo. Não, continuamos sem ouvi-lo. Tem o microfone ligado, doutor Paulo? Não, não. Bom, enquanto o doutor Paulo tenta resolver as questões técnicas, que eu vou pedir que seja um pouco célere, porque a sua opinião é muito importante e a ideia do MISA realmente é assegurar que todos os intervenientes, todos os atores possam participar e contribuir para que possamos ter eleições e um processo de campanha eleitoral ordeiro, justo. É muito importante termos aqui a participação da CNE, então pedimos que realmente sejam asseguradas as condições técnicas. Não sei se espero 2 minutos ou se passo direto à questão ao Osman. Eu vou passar ao Osman e vou pedir também a compreensão do Osman para que, uma vez que o doutor Paulo conseguir resolver as questões técnicas, possamos dar a palavra, até por questões de democracia. Osman, estamos mesmo aqui a falar da questão da violência em período de campanha eleitoral. E falamos muito da questão da intolerância também no espaço cibernético. Falamos muito da violência no espaço físico, a questão das caravanas eleitorais que muitas vezes não são respeitadas e todas as outras formas. Mas existe também, e Moçambique não foge desta nova conjuntura que é o nosso espaço cibernético. São as redes sociais, são como é que nós podemos, não sei se o IMD, a Sala da Paz, tem alguma experiência neste processo, se tiver, agradecemos que partilhasse, mas também que nos aconselhasse a prevenir esta violência no espaço cibernético. Antes que me responda, eu só vou ver se o doutor Paulo já conseguiu. O doutor Paulo já está conosco de volta? Eu penso que ainda não está resolvido, então devolvo a palavra a si, Osman. Obrigada pela compreensão. Bem, mais uma vez, obrigado. De facto, também tinha uma grande expectativa de ouvir o Dr. Paulo, o Paulo Penica. Ok, a questão da violência, realmente ela pode ser vista sob várias dimensões, né? Violência física e outro tipo de violência. Aqui Terra já fez menção também de uma outra violência mais estrutural e tal. Eh, Bem, hoje em dia não podemos escapar da questão do espaço cibernético. Hoje já temos, vamos lá, um caminho, uma estrada bem pavimentada em termos de uma democracia digital, do espaço em que as pessoas eh, partilham os seus pensamentos, procuram participar democraticamente através das redes sociais e outras plataformas, né? E também esta é uma plataforma onde também é possível ver algum nível de frustração do cidadão, né? Algum nível de uma narrativa. Acho que as pessoas estão. É bom esta liberdade, mas percebes que as pessoas são muito livres de trazer mensagens ofensivas diante de um post, por exemplo, de um partido político. Percebe-se que algumas pessoas, uns trazem uma narrativa pró esse partido, outros há uma tendência até de trazer mensagens pejorativas, mensagens violentas. Isso até acontece até com o próprio Presidente da República, né? Vemos muitos casos em que o Presidente da República faz um post e as pessoas, se a pessoa for lá ver o nível de mensagem que está lá,
às vezes é muito agressiva, é muito violenta, e também no contexto eleitoral é muito provável que estas situações também ocorram. Mas também pode-se usar essas plataformas digitais, a mídia, por parte desses atores políticos para promover mensagens orientadas para o respeito mútuo e mensagens possível. Às vezes não temos como controlar, às vezes está um pouco fora do nosso controle as mensagens que são divulgadas, em particular os chats, que aparecem às vezes mensagens aos meus olhos, mas as pessoas estão livres, né, de uma violência cultural que existe, que as pessoas ainda elementos de alguma frustração e que vão dizendo também em alguns posts. Mas eu penso que podemos ter isso com mensagens objetivas, por exemplo, da gestão eleitoral, promovendo nas suas páginas, nas suas plataformas, redes. Penso que perdemos o Osman. Ah, penso que perdemos a conexão com o Osman. E para aqui, percebi que a Benilde fez esta questão mesmo para fazer um espaço enquanto ouvíamos o, Nós ouvimos com alguns cortes, Osman. A sua intervenção é bastante pertinente para nós. A questão não foi feita só para quebrar o gelo, para fazer um compasso de espera. Não era essa a intenção, garanto-lhe que estava anotada. Ok, Simplesmente ok. viu antes da apresentação do Dr. Paulo. Doutor Paulo, bem-vindo. Estamos ansiosos para poder ouvi-lo. Eu não sei se ouviu a minha questão, eu vou repetir. Mas antes de repetir a questão, eu vou pedir que os participantes, por favor, escrevam as questões no chat para que possamos seguir depois da resposta do Dr. Paulo, que os participantes que estão online as questões possam ser respondidas pelos nossos oradores. Então, doutor Paulo, eu dizia que este é um dos princípios que preside o processo eleitoral, é que este implica a liberdade da propaganda e a igualdade de candidaturas. Então, este é um momento de campanha eleitoral, é um momento de festa, onde os partidos e os candidatos vão divulgar os seus manifestos eleitorais com o principal objetivo de oferecer conhecimentos claros das suas propostas eleitorais aos cidadãos. Como é que nós podemos assegurar, ou como é que estamos a garantir que esta questão da liberdade de propaganda e igualdade de candidaturas estão a ser protegidas? Muito obrigada, devolvo-se, doutor Paulo. Obrigada. Muito obrigado. Espero que estejamos a comunicar já. Sim, perfeitamente. Muito Aceita. obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Imensas desculpas pelos transtornos que nós tivemos cá deste lado. Ah, Em primeiro lugar, nós queríamos dizer que neste processo da campanha eleitoral, os órgãos eleitorais não são o principal ator, embora sejam o principal ator em praticamente todo o processo. Mas nesta particular etapa do processo eleitoral, os órgãos eleitorais, portanto, não são o principal ator. Todavia, nós queríamos dizer que a campanha eleitoral não é mais do que a ampliação dos direitos e liberdades previstos na própria Constituição e nas próprias leis, portanto, que versam sobre a questão da manifestação, do direito de manifestação, de reunião, e outros direitos fundamentais mais importantes que o cidadão pode ter. Portanto, o legislador ordinário não fez mais do que na lei eleitoral vir ampliar ainda mais essas liberdades, onde temos
o barulho que as pessoas têm de fazer-se transportar naqueles meios de transporte que em condições normais não seria aconselhável, por exemplo, transportar as pessoas. A polícia abster-se, na verdade, de interferir nas manifestações, senão quando for estritamente necessário. O cidadão tem aqui uma oportunidade para poder exprimir aquilo que são as suas liberdades mais profundas. E porque o ato eleitoral está prenhe de conflitos, já ele em si é um conflito, então nós encontramos várias situações que se passam ou que se podem dar. Daí que, logo no início, os órgãos eleitorais tratam de fazer uma exortação, vamos ter uma exortação, Sua Excelência Presidente da Comissão Nacional de Eleições, no dia 24, antes, portanto, do início efetivo da campanha, já no dia 25, em que os atores já são praticamente as formações políticas e os candidatos. Ora, há aqui algumas questões que se levantam com relação ao processo de preparação. Uma das maiores preocupações que nós temos neste momento é que falou-se aqui dos observadores. Esse é um exemplo que nós queremos dar. Nas eleições de 2019, tivemos mais de 42 mil observadores. Estamos hoje a pouco menos de um mês e meio e nós temos apenas 1.600 observadores. Isto preocupa-nos sobremaneira. E temos estado repetidamente a pedir às organizações da sociedade, estamos a falar de observadores nacionais só, temos estado repetidamente a pedir às organizações da sociedade civil para que quanto antes promovam a sua credenciação. Nós sabemos que há problemas de financiamento, e tanto é que quando nós temos a oportunidade de falar com as agências financiadoras, temos sempre estado a pedir para que eles façam desembolso atempadamente, porque as pessoas ficam à espera de receber o dinheiro, só depois de terem o dinheiro é que vêm submeter as candidaturas. Nós estávamos a pensar que este ano poderiam ser aí 60 mil observadores nacionais. Até aqui temos este número que é bastante insignificante. Ora, isto vai trazer um grande constrangimento para os órgãos eleitorais, porque é uma altura de pico de trabalho. A credenciação já iniciou em agosto do ano passado. Portanto, está aberta para as organizações poderem se inscrever e terem a credenciação atempadamente. Isto é um tipo de conflito que nós próprios estamos a criar desnecessariamente. Não há necessidade de estarmos a caminhar para um conflito, porque depois não vamos entender. As pessoas vão dizer, não, nós queremos ser credenciados agora mesmo. São milhares de processos que nós temos que gerir em muito pouco tempo. Portanto, são das coisas que nós, como atores, devíamos procurar evitar. Mas nós acreditamos que ainda vamos encontrar uma forma de lidar com estas questões todas. Aquilo que os colegas levantam como sendo uma das questões fundamentais, a responsabilização é extremamente importante. Há aqui um grande déficit de responsabilização dos atores que se envolvem, que promovem conflitos, que promovem a violência, porque a violência, para surgir, tem que haver um trigger, quer dizer, um elemento que desencadeia a violência. E são vários elementos que podem ser encontrados em qualquer um dos atores. Mas quando no fim não há responsabilização, então aqui nós encontramos uma situação em que a violência pode depois não ser controlada. É o que se dizia ontem, que, por exemplo, que é um dos atores principais, que é a polícia, não devia ser reativa, devia procurar evitar a eclosão de violência. E então, nós todos precisamos, de fato, dar as mãos e trabalhar no sentido de evitarmos que possam surgir com conflitos. Há algumas coisas que nos animam um pouco, que estão a surgir, que nos animam um pouco. As formações estão sendo promovidas,
pelos diversos atores. Nós vimos aí o judiciário, temos que ter o judiciário, temos estado a ver o Ministério Público envolvido, a Cernic, a própria Polícia de Proteção está envolvida em treinamento, os jornalistas, acho que ontem deve ter terminado uma formação em Inhambane, onde alguns colegas estão por lá também. Portanto, esses elementos todos vão nos animando. Temos esta tentativa de revisão da legislação, que era muito ambiciosa, infelizmente acabou no que era possível. Temos a promessa também dos tribunais, é uma promessa que tem uma experiência. Portanto, o ano passado, por exemplo, tivemos alguns colegas que foram responsabilizados, foi um trabalho dos tribunais. Nós acreditamos que, a partir disto, as pessoas até vão se sentir um pouco coibidas de enverdar em ilícitos eleitorais, porque são os ilícitos eleitorais, principalmente quando praticados pelos agentes eleitorais, que vão propiciar todas as condições para que haja, haja violência. Outra coisa também que vai nos animando é a consciência de cidadania que existe nas pessoas. As pessoas hoje, mais do que nunca, estão mais conscientes. Há uma grande partilha de informação que, de tanto circular, acaba sedimentando algum conhecimento sobre os processos eleitorais. Então, tudo isto aqui vai nos animando e nós também não deixamos de desempenhar o nosso papel dentro das limitações que as condições nos oferecem. Estamos, neste momento, a debatermos com um grande problema de financiamento do processo eleitoral, mas nem por isso continuamos a trabalhar tudo aquilo que é possível nós prepararmos e que não necessita de dinheiro, não necessita de recursos financeiros, nós vamos preparando para que, à medida que os fundos forem a ser desembolsados, nós vamos, portanto, materializando, procurando sempre estar em compasso com o calendário eleitoral. Portanto, é um pouco disto que nós podemos dizer em relação à liberdade de propaganda, dizer que, na verdade, nós não somos o principal ator, embora sejamos em quase toda a cadeia do processo eleitoral, mas neste caso em particular, os partidos políticos, as coligações e os candidatos é que são os principais atores. Nós, sempre que for necessário, qualquer que seja a nossa intervenção em termos de corrigir algum aspecto, sentarmos, por exemplo, com os mídias, como já aconteceu no passado, quando há situações de desequilíbrio, por exemplo, na distribuição não diríamos o tempo da antena, isso está definido, é definido por lei, nós também fazemos a distribuição equitativa. Mas depois tem aquela cobertura que é feita fora do tempo da antena, em que algumas vezes os candidatos vêm cá reclamar, então nós pedimos uma sentada, assim que se diz, né? Uma sentada com os principais intervenientes ah, na rádio e televisão para que possam dar uma cobertura necessária ou equilibrada a todos os candidatos, a todas as campanhas, e assim temos conseguido lograr algum sucesso. Portanto, tudo aquilo que está ao alcance dos órgãos eleitorais, nós vamos fazendo, mas sempre tendo em conta que precisamos de respeitar este espaço que, neste momento, nem é de todo nosso. É um espaço reservado aos principais atores. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Eu continuo consigo, porque estávamos realmente ansiosos para tê-lo conosco. Disse-nos que em 2019 tivemos cerca de 42 mil observadores nacionais, se não, a memória não me falha, Sim. e para este ano, até o momento, temos 16 mil observadores Não, nacionais. 1.600. 1.600, muito obrigada. 1.600. Não será este um indício, de uma situação, desagradável para os próximos tempos, a partir de sábado? O que é que podemos. Não terá este um indício de alguma coisa que não esteja muito bem? E como é que nós podemos, ao nível da CNE, tentar, evitar?
situações desagradáveis. Obrigada. Nós estamos disponíveis. Nós encorajamos as organizações da sociedade civil a submeterem as suas candidaturas quanto cedo. Porque o que sucede, mesmo em anos anteriores, incluindo o ano passado, é que as organizações aparecem todas ao mesmo tempo e querem ser credenciadas. Alguns conseguiram dinheiro na véspera, querem partir até o dia da realização de eleições. Nessa altura, os órgãos eleitorais estão, nós estamos sem as nossas cabeças no lugar, porque o processo exige a nossa presença, exige a nossa entrega, e então temos que sentar para podermos credenciar pessoas que estão até com as malas na mão, que querem viajar naquele momento. Então, o que nós estamos a dizer, estamos a pedir, é que quanto antes, melhor. Até porque, mesmo sem dinheiro, o processo de credenciação dos observadores não requer o dispêndio de fundos. Então, podem vir cá se inscrever, ficar à espera de receber o dinheiro, porque podem ter dinheiro, mas não vão ser capazes de fazer a observação sem a credenciação. E, como se sabe, toda a gente está à espera de observar exatamente aquele dia, ou um dia, 2 dias antes das eleições, e depois, enquanto se contam, se faz a contagem de votos até o nível do distrito, depois disso, não temos mais ninguém praticamente. Então, o nosso pedido é que quanto antes, melhor. Isso aplica-se também para os jornalistas. Não é porque os jornalistas sejam impedidos de fazer a cobertura por não estarem credenciados. O problema é o acesso a determinados locais, principalmente as mesas da Assembleia de Voto. Esse acesso é restrito àqueles que estiverem naturalmente credenciados. Então, queríamos aproveitar por esta via, pedir para que todos os atores que precisam de credenciação que o façam enquanto é tempo. Muito obrigada, doutor Paulo. Vou ler agora o comentário que está no chat de Alice Ngomba, que diz que no quadro da campanha eleitoral, os cabeças de lista são os principais protagonistas do processo. A voz dos mesmos, cabeças de lista, quando direcionada para os que apoiam na campanha, com mensagens orientadas à não violência, pode reduzir os índices da violência. Muito obrigada, Alício, pelo seu comentário. Temos também um comentário, uma questão da Sheila Magumane, da MBC TV, que questiona o que é que se espera Quitéria Osman de ver na campanha que inicia no dia 24. Portanto, faz a pergunta, tem uma questão da particularidade para a mulher e para as crianças que é direcionada à Quitéria, que eu penso que ela também já de certa forma abordou esta questão. Não lhe proíbo de responder, mas gostaria de começar primeiro ouvindo o Osman, que penso que ainda não tocou neste aspecto. O que é que podemos esperar desta campanha, particularmente para as mulheres e para as crianças, aqui conectando duas questões da MBC e da CILAID? Obrigada. Bem, em relação à mulher, eu penso que a Quitéria fez uma abordagem bastante exaustiva, bastante convincente e até mobilizadora, né? É só nos recordarmos que as mulheres são as que são mais mobilizadas para o processo de campanha, aquela festa toda que nós vemos, são mulheres e, em alguns casos, são crianças, né? E eu penso que, estamos a falar de violência, havendo casos de violência, também este grupo também será duplamente vítima do processo, né? E eu queria talvez me focar um pouco mais, né, para a questão das crianças, né? É importante que todos os atores políticos olhem para as crianças, a semelhança como o doutor Conica disse, que a CNE, eles não é espaço da CNE agora, não é espaço dos atores, dos órgãos de gestão eleitoral, os principais atores são os partidos políticos e por aí. Também não é espaço de crianças neste processo de campanha eleitoral. É preciso que respeitemos os direitos das crianças.
E aquele não é espaço. E mais uma vez, a liderança dos partidos políticos também, as lideranças das caravanas, os cabeças de lista e os outros também têm que ter esta narrativa. Este não é espaço, não é altura de envolvermos as crianças neste processo. Deixamos as crianças ir para a escola e desempenhar outras atividades. Então, é preciso respeitarmos os direitos das crianças neste campo, né? Eu penso que essa mensagem tem que ser muito incisiva. Porque muitas vezes as crianças que estão lá, elas dinamizam o processo e tal. Mas é importante que todos nós tenhamos a mesma sensibilidade. Às vezes as crianças até é que tornam aquele movimento todo ele repleto de pessoas e tal. Muitas vezes são crianças que estão lá. Vamos remover as crianças deste jogo de campanha eleitoral, né? E eu penso que esta é a mensagem que eu gostaria de deixar e a expectativa que eu tenho é que neste processo nós tenhamos uma verdadeira festa da democracia. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, muitos eventos que foram registados em que candidatos de um partido e do outro, o Partido Frelimo, o Partido Renamo e MDM, cruzavam-se, alguns deles até abraçavam-se e tal. Uma verdadeira festa. A minha expectativa, a expectativa da plataforma Sala da Paz, do IMD, é que efetivamente este momento seja um momento de festa. E ontem, por exemplo, estávamos numa mesa redonda que o professor Basal Mazula diz o seguinte: não é suposto termos uma morte sequer nesses nossos processos eleitorais. Não é suposto, não é? E até ele dizia mais, para o caso da polícia, né? Que nem era suposto a polícia usarem arma de fogo, né? Num ambiente de festa como esta, né? Deviam usar outros mecanismos mais persuasivos. Então, a minha expectativa é que não tenhamos um único caso de mortes nesta nossa campanha eleitoral e que seja uma verdadeira festa da democracia. Obrigado. Não sei se deixei alguma outra questão. Não, não, muito obrigada. Eu passo a ler as questões e direciono para cada um. Muito obrigada. Osman, temos uma outra questão aqui direcionada também ao doutor Kunika, que é qual é que tem sido a articulação da CNE com a polícia de modo a evitar o uso excessivo da força, que por vezes resulta em óbitos. Portanto, qual é a articulação prevista ou qual é que tem sido a articulação entre a CNE e a polícia? Obrigada. Não? Nós temos tido uma boa articulação, ah, que começa com a formação. Nós temos tido formações conjuntas, em que os órgãos eleitorais capacitam primeiro aos formadores da PRM e estes, por sua vez, vão tanto realizar ah, as suas sessões em cascata. Portanto, a nossa colaboração tem estado principalmente a este nível. Ah, Infelizmente, não temos recursos para podermos alocar a PRM, mas tudo aquilo que nós temos tem sido sempre partilhado. Ah, Há recursos previstos ah, estamos a falar a nível do orçamento, não a nível para subsidiar, portanto, a presença da força policial. Inicialmente era uma pessoa, mas depois viu-se que uma pessoa não era suficiente e então passou-se para duas pessoas. Também, nos atos do recenseamento, temos tido a polícia a fazer a proteção dos materiais dos próprios locais e também do próprio ato de votação. Nunca tivemos problemas, por exemplo, de falta da presença ah, dos elementos policiais. Ah, a nossa colaboração vai até esse nível. Nós capacitamos a eles sobre qual é que deve ser o seu papel no dia da votação, a distância em que
as forças ou a força armada possa se posicionar em relação à Assembleia de Voto, porque ali só é permitida a presença daqueles que protegem o processo. Outros têm uma distância determinada por lei, que é de 300 metros, e então nós temos estado a fazer a sensibilização no sentido de que eles devem respeitar, portanto, tudo aquilo que está previsto em termos da lei. Obrigada, doutor Paulo. Temos um comentário aqui do Mariano Lampião, que diz que a violência nas campanhas eleitorais vai reduzir quando os partidos políticos notarem que o foco é o país e não os partidos. Precisamos evitar o envolvimento do Estado através da polícia e CNE durante a validação e contagem de votos, contagem e validação de votos e dos resultados, favorecendo alguns partidos. Obrigada, Mariano. Temos aqui uma questão que não, a pessoa não está identificada, mas eu vou apresentar a sua questão, que é saudações, visto a situação de Nacala, onde foi visto a colagem do panfleto do partido no poder, não será isso um indício de uma possível violência? E quem irá responsabilizar este mesmo partido? É uma questão direcionada assim, doutor Paulo. Como eu disse, estávamos ansiosos para tê-lo. Portanto, este é o seu momento. Portanto, foi vista a colagem de panfletos em Nacala, do partido no poder, não será isto já o indício de uma violência e cabe a quem a responsabilização deste partido? Para si, doutor Paulo. Obrigada. Peço que ligue o microfone. Muito obrigado. Não sabia deste acontecimento, portanto, ainda vou me inteirar junto aos colegas sobre o que realmente estará a acontecer em Natal. Mas toda e qualquer colagem de cartaz antes das 0 horas do dia 25 de agosto, que é próximo domingo, é uma violação à lei e tem sanções previstas nos termos da lei. Ah, Terão os órgãos eleitorais que denunciar essa prática junto ao Ministério Público, que é para depois tomarem essas providências. Não posso comentar sobre este caso em particular, porque não tenho informação, estou a saber agora, não sabia. Vi os noticiários ontem, mas nada apareceu por lá. Portanto, vamos procurar nos inteirar sobre o que é que se passa. Mas, de qualquer modo, nós queremos dizer, exortar e chamar a atenção aos concorrentes que a hora que marca o início da colagem de cartazes é 0 horas do dia 25. Obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu vou direcionar a questão agora para a Quitéria, ah, especificamente também por questões até de agenda. Vejo que ainda está conosco. O doutor Paulo falou desta questão da colagem de panfletos, e este é um problema urbano crônico que nós acompanhamos em Moçambique desde as nossas primeiras eleições. Eu faço a questão assim, Quitéria, já a pensar também no apelo e numa fala, digamos que meio que conclusiva, não é? Considerando as questões da sua agenda, não é? Que como é que nós podemos garantir o mínimo de ordem, de tranquilidade estética e visual também nas grandes urbes, nos grandes centros urbanos? Obrigada. Porque eu penso que a questão das crianças, a Quitéria, se quiser, pode voltar sobre a questão das crianças e das mulheres, mas eu penso que foi exaustivamente explorada por si, mas também pelo colega Osman, mas fique à vontade, por favor, estamos em democracia. Obrigada. Muito obrigada, sim. Em relação a esta questão como coloca, eu às vezes fico com assim alguma limitação para discutir a questão da violência eleitoral e toda esta dinâmica. Porque se nós formos a ver, é um assunto que nós falamos desde 1994, antes mesmo da Quitéria estar envolvida neste processo. Aqueles que estão no processo da democracia muito partidária há mais tempo podem ser testemunhas disso. Temos sempre discursos muito bonitos, mas os discursos não nos vão levar à solução enquanto nós não formos capazes de admitir, assumir que estamos a falhar como país.
E como país estamos a falhar, podemos responsabilizar que as pessoas têm que ter discurso mais de paz. Mas eu não posso exigir a um cidadão um discurso de paz se ele se estiver a sentir violentado. E por isso eu quero convidar aos órgãos eleitorais como atores centrais do processo político em Moçambique, mesmo que digam que não, os atores centrais são os partidos, mas por alguma razão existe um árbitro e não pode continuar a agir sobre as consequências. Esta questão de colar panfletos antes da hora é só um sintoma, de um peso, duas medidas. O doutor Cuinica pode, e eu tenho todo o respeito pelo doutor Cuinica, mas ele pode dizer que eu não acompanhei no telejornal, ainda vou acompanhar. Mas há muitas outras circunstâncias que acompanhou e que ficaram pelo nada. Estamos a dizer que o partido no poder foi o primeiro a começar a dizer que está a apresentar candidato. É a campanha eleitoral, podemos chamar de pré-campanha, podemos chamar de tudo, e todos os outros que se seguiram não podem ser sancionados, porque estão a dizer, nós vamos denunciar como todos os anos fazemos, não vai acontecer nada, e nós só vamos estar a perder tempo, porque ao invés de nós também começarmos a nos fazer conhecer, nós vamos deixar de nos fazer conhecer. O primeiro pressuposto que existe sobre o que é a campanha eleitoral em Moçambique é que na nossa cabeça já não sabemos dizer. Eu, Quitéria, desisto, não sei dizer o que é a campanha. Nós consensualizamos que campanha é escrever vota na camiseta. Então eu posso aparecer com camiseta dos candidatos e tal, desde que não venha escrito a palavra vota. Não é campanha eleitoral. Hã? Eu posso dizer que este cidadão é o nosso candidato, vote, aposte nele. Se eu não disser vote nele, também não é campanha eleitoral. Então, a partir desse momento, nós estamos a jogar num campo inclinado, tendencioso, problemático. Então, ao mesmo tempo, a pergunta que eu me faço como cidadã, porque eu gosto de tornar os debates muito honestos, não olharmos, não usarmos paliativos. Como é que eu posso me tornar agente de mensagens de paz se eu própria me sentir violentada pelos órgãos que gerem um processo e por todos os outros atores eleitorais? É como quando você chega, me chuta, me bate, me abusa, me dispara contra mim e tranca a porta da esquadra para eu não entrar e meter queixa. E depois diz que, você tem que ser tolerante. Você tem que queixar na instituição certa. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos de situações reais. No ano passado, o Conselho Constitucional determinou que deveríamos fazer a repetição das eleições e que alguns distritos, Marromeu, Milange, Gurue, Nacala, eram afetados por esta repetição, porque entendeu que houve situações de irregularidades graves que faziam com que aquele processo fosse repetido. Uma das situações de irregularidades graves que levaram à repetição das eleições no Gurua, e eu posso falar disto com propriedade, foi que a polícia entrou na Assembleia de Voto, disparou. Eu tenho vídeo. E foi esses vídeos que entraram no Conselho Constitucional. Disparou dentro da Assembleia de Voto, parou com a arma dentro da sala de aulas e disparou ali para dispersar as pessoas para não votar. Foi feita uma repetição. Na repetição, aconteceram os mesmíssimos incidentes. Mas antes de acontecer, com o objetivo de ajudar a CNE a ser melhor, saiu-se, foi-se à sede da CDE Distrital de Gurrua, foi-se à sede do SAI Distrital, foi-se ao comando da polícia, pediu-se audiência, sentou-se com o diretor do SAI. Eu posso dizer aqui, mesmo que digam o que quiserem, eu tenho gravação da conversa com o presidente da CDE, gravação da conversa com o diretor do SAI, todos os registros. Se disse, olha, senhor diretor, há um local onde o Partido Frelimo tem uma série de cidadãos de outros distritos prontos para votar aqui em Gurue. Não são daqui, foram carregados nos caminhões. Estão armazenados nos contentores, estão armazenados em locais, prontos para serem tirados para ir votar no lugar de eleitores desta zona. Estamos a pedir a vossa intervenção para desmantelar estas quadrilhas que estão a ser formadas. O diretor sai e disse, tem, pode não ser verdade, eu não acredito que seja verdade. Então, se é verdade, onde é que é? Mas não, estão a imprimir cartões de eleitores, estão a se organizar para votar. Se vocês acham que não é verdade, organize-se uma comissão, polícia, tudo, para ir lá
Desmantelar. Nós já fizemos por escrito, fizemos documento por escrito, está carimbado. Organize-se uma missão para ir lá testemunhar, para ir lá agir, a polícia agir. Ah, deixa, vamos ficar a refletir, vamos ficar a refletir. Sabe o que, que o diretor o presidente do CDE escreveu? Escreveu-nos uma carta a dizer que aquelas pessoas não aceitou ir. Queriam o endereço, nós dissemos que não podíamos dar sem irmos todos juntos, porque senão ia-se avisar as pessoas para sair. Escreveu uma carta a responder no dia, um dia antes da votação, a dizer, olha, as pessoas que vocês viram aglomeradas para votar no dia de amanhã, nós fomos confirmar, são todas elas eleitores, têm cartões de eleitores legítimos para votar, só estão a ser protegidas pela polícia porque vocês da oposição e não só são capazes de ir bater aquelas pessoas. Está escrito. Terão coragem de escrever isso num papel. Quer dizer, é preciso também garantir que haja alguma probidade. Dois, o STAI escreveu uma carta, um ofício central para os distritos que iam repetir eleições, para os municípios, a dizer que, olha, aqueles MMVs envolvidos em ações de fraude não podem repetir, participar no processo de repetição de eleições. Foram realocados exatamente os mesmos MMVs que provocaram fraude. Até que amarraram pessoas. Houve MMVs que amarraram delegados de candidatura para não denunciar fraude. Foram colocar aqueles MMVs. Escreveu-se uma carta. Estamos a denunciar que os MMVs de nome XYZ alocados para o sítio X são aqueles que deram entrada no processo judicial que está a correr termos no Tribunal Judicial. Não responderam à carta, ignoraram a carta. Isso não é promoção de violência. Se não é promoção de violência, o quê? Quando nós dizemos que, sim, de fato, é preciso, houve processos, nunca veio um órgão eleitoral vir dizer quantos MMVs tiveram processos disciplinares. A lista de MMVs deste ano garantiram que todos aqueles que participaram em distritos onde houve repetição de eleições sejam removidos e substituídos. Quantas pessoas como MMVs